Olá, já parou para pensar que se uma nação fosse, sei lá, uma máquina super complexa, ela ia precisar de um manual de instruções, não é? Pois é, para o Brasil esse manual é a nossa Constituição e hoje a gente vai mergulhar nas páginas mais importantes desse documento, usando os próprios artigos como nosso guia. Vamos nessa? Essa pergunta parece ter uma resposta óbvia, né? Mas vale a pena pensar um pouquinho. A gente não está falando de uma lei qualquer. A gente está falando da lei que dá origem a todas as outras. É o nosso pacto fundamental como sociedade. Aquele que foi firmado lá em 1988 e que define quem nós somos e para onde a gente quer ir como país. A melhor analogia para a Constituição é pensar nela como a planta baixa de uma casa gigante. Ela desenha toda a estrutura do Estado, sabe? Define onde fica cada parede, cada porta, cada janela. Ela estabelece as regras do jogo, quem pode fazer o quê e o mais crucial de tudo, como garantir que essa construção toda não venha abaixo. E como toda boa planta, a nossa Constituição tem uma organização bem clara. Então, bora entender como é que essa arquitetura toda se divide. A estrutura tem basicamente quatro partes. Primeiro, vem o preâmbulo, que é tipo a declaração de missão, o porquê de tudo aquilo existir. Depois, a gente tem as disposições duráveis, que são os 250 artigos com as regras permanentes do jogo. Aí vem o ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, um nome comprido para as regras de transição do regime antigo para o novo. E, por fim, as emendas, que são as atualizações, as reformas feitas ao longo do tempo. O preâmbulo é como se fosse a alma do documento. Olha só o peso dessas palavras: Estado democrático, direitos sociais individuais, igualdade, justiça. Isso aqui não é só um texto bonito, não. São as promessas e os valores que a nação se comprometeu a seguir. Bom, se a Constituição é a planta baixa, toda a construção precisa de fundações bem sólidas, né? De pilares que sustentem tudo. Na nossa República, esses pilares têm um nome: são os princípios fundamentais. E logo no artigo 1º, a gente já encontra os 5 fundamentos. Soberania significa que o Brasil é dono do próprio nariz, não se submete a ninguém. Cidadania é a ideia de que todo mundo participa da vida do país. A dignidade da pessoa humana, essa é central, coloca o ser humano em primeiro lugar. Aí temos os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, que buscam um equilíbrio na economia. E, por fim, o pluralismo político, que garante a existência de diferentes ideias. São as colunas mestras de tudo. E tem outro pilar essencial aqui: a famosa separação dos poderes. O executivo administra, o legislativo cria as leis e o judiciário julga. A Constituição diz que eles precisam ser independentes e harmônicos. Ou seja, um não manda no outro, mas todos têm que trabalhar em sintonia pelo bem do país. E essa tal harmonia funciona na prática por um sistema bem engenhoso de freios e contrapesos. É bem esperto. O Congresso pode frear ações do presidente, o presidente pode vetar leis do Congresso e o judiciário pode anular atos dos outros dois se forem contra a Constituição. É uma fiscalização mútua, justamente para ninguém acumular poder demais. Certo. Já entendemos a estrutura, os pilares, mas e o que essa construção toda oferece para quem vive dentro dela? Agora a gente chega na parte que talvez seja mais importante no nosso dia a dia: os direitos e as garantias fundamentais. Muitos desses direitos são tão parte da nossa rotina que a gente nem se dá conta de que eles estão lá, garantidos pela Constituição. São as liberdades que a gente exerce a todo momento. O famoso artigo 5º é um verdadeiro catálogo de liberdades. Ele garante o direito de expressar ideias, de ter uma religião ou não ter nenhuma, de escolher uma profissão. Garante também que as pessoas possam se reunir de forma pacífica e se associar para defender interesses em comum. O ponto aqui é que são essas regras que permitem que a gente viva numa sociedade livre e diversa. Ok, mas e se um desses direitos for ameaçado? A Constituição não só lista os direitos, ela também entrega as ferramentas para que cada pessoa possa se defender. São os chamados remédios constitucionais. O primeiro é o habeas data. Imagina que o governo tem alguma informação sobre alguém, mas a pessoa nem sabe o que é ou se aquilo está certo. O habeas data é exatamente a ferramenta que garante o direito de ir lá, ver o que tem e corrigir se precisar. É ter o controle sobre as próprias informações. E o mandado de injunção? Sabe quando a Constituição promete um direito, mas cadê a lei para fazer aquilo funcionar na prática? É aí que ele entra. Por exemplo,
Se a Constituição garante direito de greve para uma categoria de trabalhadores, mas não tem uma lei regulamentando, essa ferramenta serve para cobrar que o poder público crie essa norma. Por último, o mandado de segurança. Esse aqui é uma proteção poderosa contra atos ilegais de alguma autoridade. Serve para proteger o que se chama de direito líquido e certo, ou seja, um direito que é claro, óbvio, que não precisa de mais provas. Se um direito assim é violado por uma ação do Estado, essa é a ferramenta para buscar proteção na justiça de forma bem rápida. Depois de entender a estrutura, os pilares e os direitos, a gente chega na pergunta final e talvez a mais importante de todas. Afinal, de onde vem o poder para criar e sustentar tudo isso? A resposta da Constituição é direta e muda tudo. Esse pequeno trecho, ele é talvez o mais revolucionário de todo o texto. Ele simplesmente inverte a lógica do poder. Não são os governantes que têm o poder. Eles só exercem esse poder em nome da sua verdadeira fonte, que é o povo. E a principal maneira de exercer esse poder, claro, é pelo voto. A partir dos 18 anos, o votar não é só um direito, é um dever cívico. É aquele momento em que cada cidadão e cada cidadã participa diretamente da escolha de quem vai administrar, criar leis e tomar as decisões em nome de todo mundo. E o sistema é bem abrangente. É facultativo para jovens de 16 e 17 anos e para os maiores de 70, o que incentiva a participação de quase todo mundo. Mas esse período de obrigatoriedade dos 18 aos 70 reforça a ideia de que a responsabilidade de tocar o país para frente é coletiva. E assim a gente fecha esse nosso mergulho na Constituição. Fica claro que ela é muito mais que um livro de leis. É um projeto de nação, uma promessa e uma caixa de ferramentas. A questão que fica no ar para a gente refletir é: se todo o poder realmente emana do povo, como esse poder se manifesta no dia a dia do país?